Então, assim, se eu assumir que o verdadeiro, né, é definido pela a projeção da primeira componente e o falso é a projeção da segunda componente, eu consigo agora definir os operadores lógicos em cima deles, tá? Vamos ver aqui, como é que eu definiria a negação? Ou seja, eu tenho um lambda termo P, tá certo? E eu quero saber se ele for verdadeiro, eu quero retornar falso, e se ele for falso, eu quero retornar verdadeiro. Ora, qual vai ser o lambda termo que representa essa função? Bem, eu vou receber como argumento um P, né? Ou seja, eu vou fazer um lambda P como argumento, tá certo? E se ele for verdadeiro, ou seja, se o P for verdadeiro, né? Lembrem, o verdadeiro e o falso, ele é uma função que recebe dois argumentos. Se ele for verdadeiro, que valor eu tenho que retornar? Falso. Ora, se ele for verdadeiro, o verdadeiro retorna quem? A primeira projeção, não é? Não retorna o x? Então, se ele é verdadeiro, eu tenho que retornar quem? Falso. Se ele for falso, eu vou retornar, né, a segunda componente. Ou seja, eu vou retornar verdade. Então, se eu passo verdade como argumento, eu tenho que retornar falso. Se eu passo falso, eu tenho que retornar verdadeiro, tá? Então, a expressão que eu passar, né, se eu passo, né, o falso como argumento, certo? Bem, eu vou substituir o falso, né, pelo lambda P, né, vou fazer a beta redução e vou ter f de V, né? Lembrando, quem é f? Né? F é lambda xy, né, de y. Quais são os termos que eu estou passando como argumento para ele? O f e o v. Certo? Bem, o que acontece aqui, né? Se a gente fizer a substituição, né? Vamos lá, ó. F vai ser substituído por x, né? Ou seja, x aparece nessa expressão? Não, né? Que aqui é o verdadeiro. Então, o que ele faz? Eu vou fazer uma redução, vou ficar com lambda y, ponto y, de v. Aí sim, agora, o v, né, quando eu substituir pelo y, isso aqui vai fazer uma beta redução, vai retornar o verdadeiro. Por quê? Porque o falso, né, que é o elemento que eu passei como argumento, certo? O falso, que é o elemento que eu passei como argumento, né, ele retorna sempre a segunda projeção. E a segunda projeção, no caso da nossa definição, é o verdadeiro. Tá? Da mesma forma, quando eu passo o verdadeiro, né? Recapitulando, né? Eu vou ter, né, lambda p.pfv, vou passar o verdadeiro. Quem é o verdadeiro, pessoal? O verdadeiro é lambda xy, eu retorno x, né? E aí, qual a expressão que eu tinha? Era o falso e o verdadeiro, porque era essa a minha redução, né? Ou seja, daqui a redução, certo? Ou seja, só para botar os parênteses, caso alguém ainda tenha dúvida. Então, vamos lá. Se eu reduzir isso aqui, eu vou substituir o f por x, né? E retorno quem? Lambda y do f. E aí eu tenho esse lambda termo com v. Ora, de novo, eu vou substituir o lambda y por v. O y não acontece aqui, então eu retorno quem? O próprio f. Ou seja, se eu passei o v como argumento, eu retornei o f, que é o contrário do que eu quero. Tá? Então, a sacada aqui é exatamente você usar, né, como é um valor binário, duas variáveis, lambda x e y, na qual a primeira você sempre retorna a primeira projeção, que seria para o verdadeiro, e para o falso você retorna, por exemplo, a segunda projeção. Tá? Então, a gente definiu a negação, né, a partir do lambda termo, lambda p,
né? Que é o argumento que eu passo, onde P é FV. Ou seja, se eu passar verdadeiro, ele vai retornar o primeiro elemento. Se eu passar falso, ele vai retornar o segundo, porque é isso que faz o nosso verdadeiro e falso. Tá? Então, assim a gente define a negação.